Bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus novamente. E como os irmãos bem sabem, mas é bom anunciar aos nossos visitantes, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, que começamos semana passada, e hoje nós chegamos à nossa 32ª mensagem neste maravilhoso livro, escrito pelo chamado Médico Amado, por Lucas. E hoje nós vamos retomar o texto que começamos semana passada, a partir do versículo número 4. Na semana passada, na mensagem que vimos na semana passada, nós iniciamos o capítulo 13, nessa nossa caminhada no livro de Atos. E naquele capítulo, ou neste capítulo, nós vimos uma igreja equilibrada, uma igreja saudável, com homens de diversos panos de fundo, diversos históricos pessoais, nacionalidades inclusive, servindo a igreja com seus dons também em diversidade, formando assim uma liderança pluralizada, como Deus iria usar de modelo em todas as igrejas que seriam plantadas no Novo Testamento. A liderança pluralizada é um modelo bíblico que nós enxergamos nas páginas do Novo Testamento. E dentre esses homens nessa liderança, nós vimos que Deus ordena àqueles irmãos que separem dois em especial, Barnabé e Saulo, para uma obra específica, para a expansão do Evangelho. O Evangelho já havia chegado a esta cidade, a Antioquia, há algum tempo. Já havia chegado ali para a proclamação àquele povo. Houve, durante um ano, o ensino àqueles irmãos. Aprove a Deus, foi do entendimento de Deus, que era a hora desta igreja tomar outros rumos, tomar outros passos na expansão do Evangelho. E esses dois homens são separados. E assim, meus irmãos, hoje nós vamos continuar comprovando este tema, este grande guarda-chuva do livro de Atos. Quero convidar você, como temos feito para os últimos domingos, a recitá-lo comigo, esse tema geral do livro de Atos. Vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Eu ainda espero que vocês consigam declamar este tema olhando para mim. Significa que decorou já, depois de tantas semanas que nós temos olhado esta mesmíssima frase. E hoje, meus irmãos, nós veremos o que começa a acontecer como a sequência da obediência desses homens em ouvir o mandato de Deus e obedecer esse mandato, enquanto eles começam a levar o Evangelho a cidades gentias, ou seja, a cidades onde a maioria era não judaica. Apesar que nós vamos ver que alcançar os judeus fazia parte da sua estratégia, as cidades que eles vão são de maioria não judaica. Essa é uma consequência da chegada do Evangelho a Antioquia. E hoje, meus irmãos, neste trecho nós vamos ver, do versículo 4 até o versículo 12, a palavra de Deus vai nos ensinar a seguinte grande ideia. O avanço do Evangelho combina nosso trabalho com o poder de Deus. O avanço do Evangelho combina nosso trabalho com o poder de Deus. E nós vamos começar a ver isso a partir já dos versículos 4 e 5, a primeira parte, os dois primeiros textos que vamos ler nessa noite. Dá uma olhadinha para a direita, olha para a esquerda, vê se todo mundo tem uma Bíblia aí para acompanhar, se não ofereça a sua, e vamos ler juntos esse texto da palavra de Deus. Ok? Vamos lá? Diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salomina, proclamaram a palavra do Senhor nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Muito bem. Em primeiro lugar, hoje, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar que o avanço do Evangelho compreende obediência e planejamento. O avanço do Evangelho compreende obediência e planejamento. Como uma sequência imediata do chamado, do mandato, melhor dizendo, que vimos na mensagem da semana passada, Barnabé e Saulo já estão a caminho para obedecer àquilo que havia sido ordenado pelo Espírito Santo.
Com certeza, os passos seguintes vão resumir o planejamento, né, que se seguiu a essa imediata obediência. Porque ninguém, certamente, não sai com a roupa do corpo, não sai de supetão, como a gente fala, mas com certeza essa obediência imediata já começou com planos, já começou com o que fazer, o que não fazer, porque se assim não fosse, se eles tivessem saído, como eu disse, com a roupa do corpo, tivessem saído rapidamente, eles provavelmente não chegariam nem à primeira cidade e já teriam que retornar. Por quê? Porque, por mais espiritual que nós possamos querer ser, a obra de Deus acontece através de coisas materiais. Um missionário, para sair do ponto A para o ponto B, compra uma passagem que é uma coisa material. Quando chegar lá, ele vai ter que se alimentar, café da manhã, almoço, jantar, de coisas materiais. Então, para que tudo isso, meus irmãos, não os tomasse de surpresa, com absoluta certeza, Barnabé e Saulo passaram por um processo de planejamento para poder fazer ou não da forma como era realmente necessário. Levantaram custos, pensaram em contatos. Lembra-se que é uma época que não podia dizer, se der alguma coisa errada, manda um zap. Não. Se acontecesse alguma coisa errada, levaria provavelmente dias ou semanas para que Antioquia soubesse. Então, com certeza, cartas foram escritas para dizer, olha, eu conheço gente em tal lugar. Avisa o irmão fulano que já mora em tal localidade. E todo esse planejamento, com certeza, se transcorreu. Então, meus irmãos, eles seguem, diz o texto, para a Seleucia. O que é isso aí? É um porto marítimo, que fica no Mediterrâneo, que ficava a 26 quilômetros de Antioquia, porque Antioquia estava no interior do continente. Então, eles vão para a Seleucia, porque de lá o objetivo deles era rumar para Chipre. E aqui também, meus irmãos, eu vejo o planejamento, a estratégia de Barnabé e Saulo. Por quê? Porque esta é a cidade, a terra natal, melhor dizendo, de Barnabé. Quando nós conhecemos Barnabé lá atrás no livro de Atos, ou lá na frente no livro de Atos, mensagens atrás, lá diz que ele era Barnabé, natural de Chipre. Então a escolha, meus irmãos, era lógica por causa da proximidade geográfica, mas era lógica principalmente porque Barnabé conhecia, era um terreno familiar para começar essa empreitada missionária que ainda era inexperiente e ainda era tremendamente pioneira para todos os dois e, na verdade, para toda a igreja. Quando eles chegam à cidade de Salamina, eles estão aqui na maior cidade do lado oriental de Chipre, ou seja, o lado que dava para o porto da onde eles haviam viajado. É a maior cidade, a mais influente ali, e eles chegam ali com certeza porque também existe uma possibilidade de alcançar mais gente. E, inclusive, esta era a cidade com a maior população judaica. Isso exatamente é o próximo passo no planejamento de Barnabé e de Saulo. Algo que, inclusive, eles fariam, meus irmãos, em muitas outras cidades. Porque a primeira coisa que eles fazem é conhecer aqueles, era procurar aqueles que já possuíam algum conhecimento das Escrituras. Eles procuram aqueles que possuíam algum conhecimento das promessas e das profecias do Antigo Testamento. Claro que nós estamos falando dos judeus. O texto diz que eles foram a sinagogas, no plural, que eram os lugares de reunião, os lugares de culto, de instrução do povo judaico que morava longe de Jerusalém. Jesus mesmo vai até uma sinagoga, no início do seu ministério, abre o rolo do livro de Isaías e lê um texto que profetizava sobre ele mesmo. Ou seja, esse era um costume judaico tranquilo. O que aconteceria, meus irmãos, quando Barnabé e Saulo chegassem ali? Sendo judeus, ok? Não esqueça, são irmãos cristãos, mas eles eram judeus. E visitando a sinagoga, era costume dar a eles o privilégio de proceder à leitura bíblica. E eu posso, meus irmãos, apostar com muita certeza que Barnabé ou Saulo tomavam algum livro com o objetivo de abrir algum texto, fazendo exatamente o que Jesus fez usando Isaías capítulo 53.
Lia um texto messiânico, lia um texto de uma profecia, uma promessa messiânica, e a partir dali podiam anunciar a Cristo. Ou seja, o planejamento deles era realmente algo que tinha um foco, que tinha um meio e que prometia um objetivo. Um último detalhe no planejamento: auxílio, treinamento, expansão. Mal começaram o trabalho, Barnabé e Saulo sabiam que aquele era apenas o começo. Eles sabiam, meus irmãos, que uma dupla, 2 homens apenas, não conseguiriam levar o evangelho a todos os lugares, a todo o Império Romano e além das fronteiras. Então eles já deixam para nós, irmãos, uma boa lição: auxílio, treinamento, expansão. Eles levam consigo a um jovem chamado João. Nós sabemos, por outros textos, que este João é João Marcos. Quem é João Marcos? Ele era primo de Barnabé. Em sua casa, a igreja havia orado pela libertação de Pedro, lá no capítulo 12. Lembra quando Pedro estava preso? Eles oravam na casa da mãe de Marcos. Era exatamente esse jovem aqui. Ele seria mais tarde instrumento de Deus para escrever o Evangelho de Marcos. E João Marcos, meus irmãos, poderia servir como auxiliar desses 2 servos de Deus para as necessidades físicas e comprar comida, providenciar hospedagem, assim por diante, mas também poderia, através da convivência com eles, ser treinado para obras futuras. Perfeito. Barnabé e Saulo já não eram nenhum mocinho, já eram homens adultos maduros, provavelmente já passando dos seus 40 anos. Eles sabiam que eles tinham aí talvez uns bons 20 e poucos anos pela frente. Era importante investir na próxima geração para poder futuramente passar o bastão. E nós vamos ver, meus irmãos, que vai acontecer exatamente isso na segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando Paulo está preso, ele pede a Timóteo que lhe envie João Marcos. E sabe qual é a opinião de Paulo sobre esse jovem? Porque ele me é muito útil para o ministério. Ou seja, meus irmãos, o investimento, o planejamento de 2 décadas antes realmente se comprovou. O interessante, meus irmãos, é que ao longo do caminho, muitas outras pessoas com certeza foram investidas. E muitas outras pessoas ficaram pelo caminho. Esse é o risco do discipulado. Esse é o risco do investimento, do treinamento espiritual. Uns vão dar fruto, outros não. Uns vão dar resultado na obra de Deus e outros vão ficar pelo caminho. Mas antes de nós continuar nosso texto, irmãos, eu queria trazer 2 questionamentos exatamente sobre essas 2 palavras, obediência e planejamento. Em primeiro lugar, eu queria convidar você a parar por 1 minuto, agora mesmo, e avaliar o seu nível de obediência à ordem que nós já recebemos do Espírito Santo. A ordem tão clara, escrita em Mateus capítulo 28, vão e preguem o Evangelho, também escrita no final do Evangelho de Marcos. No caso aqui, meus irmãos, a obediência deles era algo bem específico que eles haviam recebido no início do capítulo 13. Mas todos nós, sem absolutamente nenhuma exceção, estamos debaixo de mandato. Todos nós, vimos semana passada, usamos a palavra, somos ministros, somos proclamadores, somos anunciadores. Semana passada você ouviu isso, uma semana se passou. Eu quero te pedir que pare este minuto e, diante do nosso Deus, possamos responder: Senhor, como foi esta minha semana de obediência? Como foi minha semana de resposta ao teu mandato? Como foi a minha semana de atender com submissão a uma ordem do meu rei? Paulo vai nos chamar, meus irmãos, segundo aos Coríntios, de embaixadores. O embaixador pode, inclusive, não concordar com o que o seu presidente, olhando para os nossos dias, faz. Mas se ele diz: olha, eu quero que você procure o ministro tal do país onde você está, ou o próprio presidente ou vice-presidente, e trate deste assunto, daquela maneira. Ele tem 2 alternativas: ou ele faz à risca aquilo que foi ordenado, ou ele vai logo receber uma carta do nome do seu substituto. Ele é retirado daquela embaixada e outro é colocado, outro que faça aquilo para o qual foi colocado ali.
Então veja, meus irmãos, que os termos pelos quais nós somos apelidados, que somos classificados, qualificados no Novo Testamento, ministros, sacerdotes, arauto, embaixador, traz uma tremenda carga de responsabilidade. E muitas vezes, meus irmãos, essa obediência, essa responsabilidade não está acontecendo na nossa vida por causa daquela segunda palavra ali, planejamento. Porque, meus irmãos, há poucas coisas na vida e ainda outras muitas poucas pessoas que vivem totalmente no improviso, que fazem as coisas de uma hora para outra. Vamos viajar? Vamos. Ninguém entra no carro e sai. Começa, às vezes, horas de pesquisa na internet. Leva o carro para fazer uma revisão. Verifica se sua conta pelo menos não está no vermelho, né? Vai viajar para onde? Para Mucajaí? Vamos viajar significa vamos gastar. Não tem jeito. Vamos construir. O próprio Jesus alertou que se você for construir, senta, faz os cálculos, vê direitinho, para você não virar provérbio, você não virar chacota. Começou a construir e não terminou. Aliás, um alerta para nós, né? Tudo fazemos com planejamento. Para ver se dá. Para ver se a nossa perna alcança, se o nosso braço fecha para abraçar. Porque, meus irmãos, não somos assim com o Evangelho. Por que será que queremos que, do nada, as pessoas apareçam na nossa frente? E detalhe, também do nada, saibamos o que falar. Desculpe a comparação um pouco jocosa, até engraçada, mas quantos aqui, não levante a mão, por favor, já ensaiaram diante do espelho o que falar com aquela garota? E aí? Não, tá tudo errado. Aí você volta, muda o script, muda o que vai falar. Mas quantas vezes, e algo muito mais importante, a oportunidade se aparece de proclamar o Evangelho e você literalmente não sabe o que falar. Esse problema começa, meu irmão, no teu devocional, viu? Eu vou dizer exatamente onde ele começa. Falta de vida pessoal com Deus. Eu vou dizer para onde ele continua. Você tem um grupo de vida toda semana, eu falei isso no nosso grupo de vida, onde você tem a oportunidade de verbalizar a sua fé. Abrir a boca e falar 2 minutinhos, 3 minutinhos sobre o que você entendeu do texto. Você aprende a falar. Ninguém está falando de pregar não, meus irmãos. Agora, se você quiser, por favor, está aqui o púlpito. Deu um mês aí. Não tem problema, mas é falar um a um, bate-papo sobre a palavra de Deus. Mas aí você está lá, né? E aquela oportunidade de compartilhar o Evangelho aparece de forma quase perfeita. Aquela bola levantada na rede sem bloqueio. E você, sabe, se corta, se dá manchete, se pula. Não sabe o que fazer, porque falta vivência com Deus. Amados, nós só falamos daquilo que está cheio no nosso coração. É só você olhar a vida dos novos pais. O pai de segunda viagem, terceira, também fica animado muito, mas o de primeira, né? É foto para tudo quanto é lado, é vídeo, e fala de cada sorriso, de cada coisa. Fala até da fralda suja. Está animado, está imbuído daquele novo serzinho que faz parte da sua vida. Que bom, é isso mesmo. Mas de Jesus. Não arde o meu peito falar da pessoa singularmente mais importante da minha vida. Paulo e Barnabé, neste caso ainda Saulo, são bem-sucedidos, meus irmãos, porque um tem vida com Deus. São obedientes, mas também o texto nos fala do seu planejamento. Vamos fazer assim, vamos fazer dessa maneira. Pastor, mas como é que isso pode ser feito da forma prática? Chama na tua casa aquele alvo evangelístico para um café. Nem que seja para conversar. Meus irmãos, eu me lembro de um alvo evangelístico meu, que eu praticamente dia sim, dia não ia na empresa dele. Eu nunca conseguia conversar, porque toda hora alguém interrompia. Toda hora era um documento para assinar, era uma dúvida para tirar. Eu quase falava assim, rapaz, eu vou chegar ali, vou trancar a porta, vou quebrar a chave para fingir que... Eu estava já enervado com isso daí. Aí eu falei para ele, rapaz, eu preciso conversar com você uma coisa muito importante.
Ou a gente sai para tomar um café, ou vamos lá em casa. E ele foi. Levou um tempo, mas consegui. E ele foi na nossa casa para tomar um café. E eu falei assim, eu precisava conversar com você, porque o meu trabalho é ruim, né, e tal. Eu já estava meio perdendo a paciência também. E fomos conversar. E durante 40 minutos, ele ouviu uma detalhada, pessoal e significativa exposição do Evangelho. Ele nunca vai poder dizer para alguém, nunca me falaram de Cristo. Porque isso requer, muitas vezes, meus irmãos, esse planejamento da nossa parte. E esse planejamento de Barnabé e Saulo vão trazer dividendos, vão trazer resultados. Quer ver só? Vamos ler agora, irmãos, o versículo 6 até o versículo 11, porque não vai trazer apenas resultados, mas já vai tocar uma trombeta, uma sirene lá nos infernos. Vamos lá, meus irmãos, versículo 6 até o versículo 11, a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Em segundo lugar, essa noite, meus irmãos, o avanço do Evangelho não tem como ser impedido pelas forças das trevas. O avanço do Evangelho não tem como ser impedido pelas forças das trevas. Seguindo a partir de Salamina, Barnabé e Saulo percorrem toda a ilha de Chipre até chegar a um lugar chamado Pafos. Não há, durante esse período, irmãos, nenhum relatório em Atos do que aconteceu até esse momento. Provavelmente, eu creio, porque tudo transcorreu em normalidade ou até em semelhança àquilo que nós já vimos em outros textos de Atos. Então, Lucas, um escritor habilidoso, não achou necessário repetir coisas que já haviam cumprido o seu objetivo que nós aprendêssemos em outros textos de Atos. Mas então eles chegam a essa cidade, e essa cidade está a 160 quilômetros de Salamina. E essa cidade, inclusive, é a sede do governo provincial, e as coisas mudam. Talvez você esteja pensando assim, 160 quilômetros dá para chegar nem na fronteira com a Venezuela. É, de carro, né, meu amigo? Mas a pé, e com certeza com muitas vilas entre um ponto A e o ponto B, Paulo e Barnabé tiveram bastante trabalho até agora. Mas então chegam a esta cidade, uma cidade importante, uma cidade de governo, e as coisas aqui começam a mudar. Ali eles encontram um judeu. Esse judeu, obviamente, já abandonou o judaísmo, e diz o texto que ele é um praticante de magia, e ele é identificado como um falso profeta. O nome dele, meus irmãos, é Bar-Jesus. Ele é apelidado de Elimas, que é uma palavra que significa mago ou mágico. E esse Bar-Jesus, ele era também, curiosamente, assessor do procônsul Sérgio Paulo, o governador de Chipre, governador em nome do Império Romano. E aqui, meus irmãos, olha que curioso, nós temos um judeu se opondo ao avanço do evangelho que está sendo pregado a um gentio, no caso, o procônsul. Aqui nós temos, meus irmãos, de novo, um judeu, o povo aonde o evangelho começou a ser anunciado, se opondo a que o evangelho seja anunciado a um gentio. Mesmo sem saber, meus irmãos, Bar-Jesus ou Elimas está servindo de uma metáfora.
em que Deus, em sua soberania, providenciou tudo isso, e Lucas foi inspirado a registrar essa evidência, mais uma vez, da transição do evangelho, que antes era focado em judeus, e agora para um evangelho que é aberto a todos os povos, né? Judeus e gentios. Isso fica claro nas minúcias em que o texto se conduz. Voltando a Elimas, meus irmãos, o que acontece com ele? Elimas se sentiu grandemente ameaçado pelo interesse do procônsul naquilo que Paulo e Barnabé tinham a dizer, tinham a ensinar. Ou seja, ele queria ouvir, diz o texto, a pregação da palavra de Deus, e ele estava incomodado com essa oportunidade. A razão é muito simples, meus irmãos. Se o procônsul atendesse àquela nova fé, obviamente ele ia descrer da capacidade espiritual, sobrenatural de Elimas, e ele perderia o posto, o status, a posição que ele tinha. E ele começa, meus irmãos, então, a se opor a isso. E eu quero abrir aqui uma aplicação antes do final do nosso ponto. Satanás e seus servos sempre buscarão perverter, atrapalhar, obstruir a proclamação do Evangelho. Eles podem fazer isso, irmãos, quer por meios agressivos, como perseguição e violência. Nós vimos aqui uma irmã, né, passando por isso em um país sem liberdade religiosa. O nosso presidente, recentemente, em discurso à ONU, falou pela primeira vez na ONU, pelo menos que eu tenho notícia, sobre a perseguição religiosa e citou a perseguição a cristãos. Ninguém gostou disso. Porque eles gostam de vender a narrativa, o que não deixa de ser verdade, quanto a falsos cristãos, que falsos cristãos usaram da religião também para oprimir colônias, para catequizar povos. No Brasil mesmo, os índios eram convertidos à força, batizados sem nem saber o que estava acontecendo, pelos jesuítas. Assim, transformando pagãos em cristãos, só que não. Então, esse tipo de comportamento que se arrastou, meus irmãos, durante um bom tempo na história, tem se tentado manter essa narrativa. Mas nós sabemos, na verdade, que o povo mais perseguido na face da terra são os cristãos. Mais cristãos são mortos, especialmente por radicais muçulmanos no mundo, do que qualquer outro grupo, minoria que você possa imaginar. E quando se faz tanto alarde, e realmente tem que se fazer, dar a devida atenção a pessoas que são agredidas ou até mortas por serem homossexuais, por exemplo, o número de homossexuais mortos é infinitamente menor do que o número de cristãos mortos. Mas você não vê campanha, você não vê reportagem no G1, você não vê tema de novela da Globo sobre isso. Então, Satanás vai se opor também pela violência, também dessa maneira mais radical, contra o avanço do Evangelho. Mas, na verdade, meus irmãos, não é exatamente isso que me preocupa no Brasil. Não é exatamente isso que me traz, cuidado com o que está acontecendo ao nosso redor. Porque, para mim, no Brasil, Satanás é mais sutil. Ele vai contra o avanço do Evangelho com ideologias, com corrupção dos valores cristãos, com falsos ensinos. Quantas e quantas vezes eu leio nas redes sociais, crente não presta, especialmente pastores não prestam. Porque o que essas pessoas, pelo menos eu acredito que elas querem acreditar, é que todo cristão, todo pastor, é como alguns que existem por aí. Porque se você ainda está enganado, iludido de que isso aí é a igreja, você realmente precisa acordar para o que é o Evangelho. A obra de Satanás, meus irmãos, é sutil e ela desvirtua as pessoas. Contudo, qual é a grande arma de Deus contra essa mentira e o engano de Satanás? Paulo revela em 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós somos, meus irmãos, a linha de defesa contra as mentiras de Satanás. Na verdade, nós deveríamos ser a linha de defesa contra toda injustiça que possa existir.
Por isso, meus irmãos, quando há qualquer regime opressor e a igreja se cala ou é participante desse regime opressor, ela não é coluna nem fundamento da verdade, muito pelo contrário. Durante o terceiro Reich, na Alemanha, boa parte dos cristãos cooptaram, se calaram, se omitiram ou colaboraram com o Estado. Mas graças a Deus, meus irmãos, que homens como Dietrich Bonhoeffer e outros elevaram a sua voz e disseram: isso não é certo. E denunciaram a opressão e tudo aquilo que estava nos planos de Adolf Hitler. Nosso texto continua, e Saulo, o qual de agora em diante será reconhecido pelo seu nome romano, Paulo, e não mais pelo seu nome judaico, assume a liderança em confrontar Elimas. Curiosamente, meus irmãos, deste ponto em diante, o nome de Paulo quase sempre será colocado primeiro antes do nome de Barnabé, ou de qualquer outro companheiro de viagem missionária que ele esteja. Quase sempre. Um destaque, com certeza, que Lucas está dando pelo avanço da importância de Paulo na história do cristianismo. Pois bem, de qualquer forma, Paulo se dirige a Elimas como filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Ele trata Elimas, meus irmãos, com dureza e com firmeza, dizendo que ele é alguém cheio de toda espécie de engano e maldade. Algo que inclusive é explicado na forma da acusação em pergunta que ele faz para Elimas. Ele pergunta: quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Quem perverte o reto caminho do Senhor é porque está cheio de engano e de mentira. E assim ele fazia, meus irmãos, porque ele estava tentando desviar da fé exatamente o procônsul Sérgio Paulo. E a semelhança, meus irmãos, de um Elias ou de um Eliseu da Nova Aliança, Paulo declara que Elimas ficaria cego por algum tempo. E qual é a razão dessa cegueira? A mão do Senhor está contra você. É interessante, meus irmãos, que o nome dele, Bar Jesus, isto é, filho de Jesus, é contraposto com o nome que Paulo chama, filho do diabo. Elimas não sabia do significado para nós cristãos do nome dele, porque, como eu já expliquei várias vezes, meus irmãos, Jesus ou Josué era um nome extremamente comum no primeiro século. Yeshua. Jesus não foi o único que existia na sua época que se chamava Jesus, ou Yeshua, que significa Yahweh é salvação, ou Jeová é salvação. Então, esse homem que pervertia os retos caminhos do Senhor, o nome dele era Filho de Jeová é salvação. E Paulo o chama carinhosamente de Filho do Diabo. O maior consolo, meus irmãos, e a grande segurança da obra de Deus é que o nosso Deus está contra aqueles que se opõem a ela e a nós. A segurança com que Paulo trata este homem é a segurança dele saber que Deus concordava e estava do seu lado. Hoje em dia, todos aqueles que mercandejam a palavra de Deus, todos aqueles que vendem a palavra de Deus, que adulteram o evangelho, que vendem a fé, quando você levanta a voz, fala alguma coisa, logo chega alguém para dizer: não julgueis. Que era exatamente o que aconteceria se Paulo estivesse falando com Elimas hoje. Talvez alguém chegaria para Paulo e diria: Paulo, não age assim. Como você vai falar do amor de Deus para ele se você está sendo tão duro com ele? Perceba, meus irmãos, que avaliando que o coração desse homem é corrupto, que ele é um homem que estava se opondo à pregação do evangelho, Paulo não facilita com ele. É mais ou menos, irmãos, o que nós falamos hoje de manhã, referindo-se ao Senhor Jesus. Ele toma uma corda, ou cordas, improvisa um chicote com essas cordas, certo? Não é aquela corda de nylon com que você arruma sua rede hoje, era uma corda feita provavelmente de fibra vegetal, mas eu garanto a vocês que doía e não doía pouco.
E ele tomou esse chicote e fez o quê? Começou a expulsar as pessoas que estavam vendendo no pátio do templo, corrompendo o objetivo do templo do Senhor em Jerusalém. E nós sabemos pela palavra de Deus, meus irmãos, que Jesus fez isso sem pecar. Eu não posso lhes garantir que Paulo está fazendo aqui absolutamente sem pecar, porque Paulo é um pecador como eu e você. Eu suponho que sim. Eu até acredito que sim. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, é que firmeza não necessariamente está sempre no ambiente de ira, raiva, pecado. Eu contei para vocês a história já de um adolescente e um mais velho jovem que bateram nossa porta para anunciar o reino de Jeová. Nós não tínhamos varanda na frente de casa, o sol batia forte. Assim que eles começaram a falar, eu falei, vamos pra cá um pouquinho. Eu tenho uma árvore bem aqui na lateral da minha porta, pegando uma sombra, e eu anunciava o evangelho, ele falava, eu anunciava o evangelho para eles. E eu percebi a lavagem cerebral que aquele mais velho tinha passado. Mas por outro lado, o jovem, o adolescente, ainda não completamente programado, nem piscava diante daquilo que eu falava. O mais velho tentou interromper várias vezes. Deixei a primeira, deixei a segunda, a terceira, falei, só um minutinho, que agora eu estou falando. E preguei para aquele adolescente ali. Eu nunca mais o vi. Mas que alegria imensa eu terei, meus irmãos, se mais adiante na estrada dele, outra pessoa pregou o evangelho, ele se converteu e nós nos encontrarmos no céu. O ponto aqui, meus irmãos, é que você e eu não nos dobramos diante do erro, da heresia, do falso ensino, da venda da fé. Quem assim o faz não é meu irmão em Cristo. Porque essa palavra, meus irmãos, custou sangue do nosso Salvador, mas de homens e mulheres que o escreveram e homens e mulheres que o protegeram para chegar até nós. E é a palavra preciosa demais para que nós possamos sucumbir diante das forças das trevas. Portanto, meus irmãos, este é o nosso consolo e a nossa segurança. Porque a voz que disse para este mesmo Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesta frase garante, quem ataca a minha obra, ataca a mim. Portanto, meu irmão, não se ire, não se desespere, não se ultraje. Se levantaram contra a obra de Deus? Se levantaram contra o próprio Deus. Lembre-se das palavras de Davi, enquanto Golias vociferava contra os exércitos de Israel. Quem é este incircunciso filisteu? Para falar contra os exércitos do Deus vivo. Os exércitos estavam em letra minúscula, em fonte 8. Do Deus vivo estava em fonte graúda 24. Essa é a parte que interessa. Quem é este incircunciso para falar dos exércitos do Deus vivo? Porque é aí que está, meus irmãos, a nossa garantia de vitória. Pregue o evangelho. Não tenha medo. Vão se opor, vão lhe ridicularizar, vão fazer o que for. Não se preocupe. É a Jesus, o Senhor, que eles estão desfazendo, que estão perseguindo. Nosso texto termina e eu quero pedir que a gente leia não apenas o versículo 12, mas leia novamente o versículo 7. Porque o procônsul Sérgio Paulo é o foco do nossa última parte, nosso último ponto da mensagem. Então vamos voltar e ler o versículo 7 e depois ler o versículo 12. Versículo 7 diz assim: ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Em último lugar, essa noite, meus irmãos, o avanço do evangelho deve ser esperado naqueles a quem Deus alcançar. O avanço do evangelho deve ser esperado naqueles a quem Deus alcançar. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, nosso papel é pregar, a tempo e fora de tempo. Nosso papel, meus irmãos, é proclamar, é não nos importarmos com o que as trevas fizerem, falarem, se levantarem. Como disse já alguém, o diabo só se levanta para cair. Ótimo, é verdade.
Eu nunca vi escrito em lugar nenhum não, mas não deixa de ser verdade. Mas mais verdade que isso, meus irmãos, é que a palavra de Deus nunca volta vazia. Pastor, eu tenho dificuldade com esse texto. Como é que nunca volta vazia? Eu já preguei e a pessoa não se converteu. Ora, a palavra de Deus fez exatamente aquilo que ela deveria fazer. João Calvino diz, meus irmãos, que a palavra de Deus ela serve para endurecer o coração do réprobo, aquele que deu as costas a Deus. Mas a palavra de Deus também serve para amolecer o coração daquele eleito que Deus escolheu. É aí que está, meus irmãos, o ponto que nós estamos tratando aqui. Quando Deus enviou Paulo e Barnabé até Pafos, Deus já sabia que Sérgio Paulo, o procônsul, iria se converter. Tanto quanto as outras pessoas tenham se convertido. Quando você vai fazer aquela visita, quando você vai fazer aquela programa evangelístico que seja, Deus já sabe exatamente quem vai se converter. Deus não é pego de surpresa. Ninguém chega correndo no trono e diz assim, Senhor, mais 3 hoje. Ele, quem? Não. Então noção é ridícula. Porque os nossos nomes, diz a palavra de Deus, estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, quando você achava, meus irmãos, que aquele dia, talvez ainda na sua pouco entendimento bíblico, como você achava naquele dia que você tinha encontrado Jesus, não, meu amigo, ele que lhe encontrou, porque o perdido era você. Jesus não estava perdido. Você estava perdido, eu estava perdido. Ele que nos converte, ele que nos alcança, ele que nos encontra, ele que está aqui encontrando Sérgio Paulo. Estes 2 versos, irmãos, que nós lemos, mostram o que acontecia neste homem, Sérgio Paulo, enquanto se desenrolava o embate de Paulo e Barnabé com Elimas. Este homem, meus irmãos, havia sido apontado procônsul pelo Senado romano. Os procuradores, como Pôncio Pilatos, eram apontados pelo próprio imperador, mas os procônsuls eram apontados pelo Senado romano, talvez em um tipo de equilíbrio de forças no governo do império. E aí que ele estava para governar todo o Chipre. Lucas nos diz que era um homem culto, isto é, o que é um homem culto? O que é um homem inteligente? É um homem, é uma pessoa que não acredita em algo e nem dispensa algo sem o devido ou a devida análise e o devido exame. Quem dera, meus irmãos, todas as pessoas fossem assim. Paul Washer já falou uma vez, meus irmãos, que a catástrofe da humanidade é quando nós paramos de aprender simples lógica. Especialmente, meus irmãos, em um mundo pós-moderno, onde a sua verdade, a sua verdade, a sua e a minha, todas são válidas, mesmo que se contradigam uma a outra. A falta de lógica em você simplesmente conversar com alguém é algo tremendo. Veja bem, meus irmãos, eu não acho que ninguém vai ser convertido pela lógica. Mas como é difícil conversar com alguém em que você está falando de fígado e ela pergunta sobre abóbora. Onde você está argumentando alguma coisa, defendendo a fé e a pessoa fala um argumento completamente fora da caixinha. Mas para a felicidade de Barnabé, e vamos nos acostumar agora, Paulo, Sérgio Paulo, o procônsul, era um homem culto, inteligente, que gostava de analisar as coisas. E que, neste caso, Deus usou essa sua abertura para que ele pudesse entender e conhecer e se converter ao Evangelho. Outras pessoas cultas e analíticas e que examinavam também foram abordadas por Paulo. Bem no final do livro, nós vamos falar sobre Félix, por exemplo, e ele vai dizer aquelas famosas palavras: quase que você me persuade a me tornar cristão. Quase. Mas ele foi mais sábio aos seus próprios olhos do que a sabedoria de Deus que ele estava ouvindo. E diferente de Sérgio Paulo, Félix continua ou continuaria nas trevas. Muito bem. Sérgio Paulo, meus irmãos, já a esse ponto já teria ouvido a pregação e a proclamação de Paulo e Barnabé. Como eu sei isso? Porque era exatamente contra isso que Elimas estava se pondo. Ele estava ali, com certeza, ele era um assessor do procônsul, estava em uma posição lateral.
Não sei se a audiência aconteceu em uma sala, em uma mesa, mas o assessor com certeza ficaria na lateral e ouvindo o que Paulo e Barnabé pregava, ensinava, proclamava para Sérgio Paulo, ele começa a querer se opor a isso. Ou seja, a palavra, o evangelho já havia sido pregado. E aí, meus irmãos, depois deste homem ver a Elimas cego, ver que ele recebeu essa palavra de juízo da parte de Paulo. Aliás, a propósito, esse é o primeiro milagre que Lucas registra realizado por Paulo, viu? Depois dele ver isso, Sérgio Paulo é alcançado pelo evangelho. Perceba, meus irmãos, ele não é alcançado pelo milagre. Ele é alcançado pelo ensino. É assim que termina a palavra de Deus no versículo 12. Profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Para que serviu o milagre aqui, meus irmãos? O milagre autenticou, confirmou a palavra que estava sendo pregada. E certamente, meus irmãos, a conversão de alguém nesta posição produziu um grande impacto na ilha de Chipre. Porque nós não estamos aqui numa democracia. O procônsul, o governador de Chipre, nomeado pelo Senado, poderoso Senado romano, é a lei e a ordem e tudo mais que você puder colocar aqui. E com certeza, a população, ouvindo que o procônsul havia aderido a essa nova fé, abriu curiosidade e caminhos para que outras pessoas pudessem ser alcançadas também. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? É que vivemos num mundo que de vez em quando alguém coloca nas redes sociais celebrando a conversão desta ou daquela celebridade. Uma bonitinha aí, queridinha da mídia, foi batizada numa piscina para uma igreja dessas, como diz o nosso irmão, de 5, 6 nomes, nem se sabe qual é a doutrina exatamente que defende, só parece que não é lá muito boa. E alguns já se apressam a colocar. Fulana é de Jesus. Será? Porque teve um outro camaradinha que, jogando bola, colocou lá uma faixa 100% de Jesus. Ele é tudo o que nós não queremos que alguém se identifique como cristão. Eu quero fazer aqui, meus irmãos, uma separação entre essa idolatria midiática de celebridades ou pseudo-celebridades que se convertem àquilo que nós estamos vendo aqui. Que bênção, meus irmãos, se o nosso presidente de verdade conhecesse o Senhor. Eu até acredito que ele seja um bom homem com boas intenções. Eu até acredito que ele acredita que seja um cristão. Mas eu tenho certeza, a esposa dele, se for realmente uma verdadeira irmã nossa, sabe que ele precisa conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Que bênção, meus irmãos, se os nossos parlamentares, se os nossos políticos fossem cristãos de verdade. Não cristãos da maracutaia, da politicagem, da propina, como boa parte tem se revelado, ou do que não fede nem cheira. Tem irmãos nossos no parlamento que nós nem sabemos que são irmãos nossos, porque não fazem parte do alto clero, porque geralmente para fazer parte do alto clero você tem que se corromper, mas também não fazem barulho para poder denunciar o mal e a corrupção que existem lá. Ou seja, não fedem nem cheiram. Como nós mudamos isso, irmãos? Eu creio, queridos, que a proclamação do Evangelho deve alcançar do anônimo, com certeza, que são a maioria de nós, mas nós precisamos cada vez mais, talvez inclusive daqueles que ainda não estão lá, de pessoas que cheguem a lugares onde possam provocar verdadeira mudança. Onde possam mudar o executivo, o legislativo, o judiciário. Onde possam mudar as forças de segurança. Onde possa mudar a nossa sociedade com uma vida eticamente, moralmente corretas por causa do Evangelho. Que tremendo impacto seria, meus irmãos. Durante aproximadamente os 200 anos, onde a história do protestantismo foi chamado de puritano, o puritanismo, meus irmãos, não atingiu apenas a igreja, atingiu a sociedade. Sabe por quê? Se você tinha ali o camarada que tinha uma empresa e empregava o irmão da igreja, e ele estava negando os direitos, negando o salário, você sabe quem ia chamar a atenção dele? Não era o magistrado, não era o juiz, era o pastor da igreja. O pastor da igreja disse assim: meu irmão,
chegou ao meu conhecimento que você está agindo de maneira desonesta para com o seu funcionário. Se corrige ou vai ser chamado diante da liderança da igreja? Que tempos, hein? Hoje em dia, nossas igrejas têm políticos corruptos, empresários corruptos, não empresários corruptos também, ladrões, e assim vai. E ninguém faz absolutamente nada. Como se isso não fosse, meus irmãos, por outro lado, um empecilho ao avanço do Evangelho. Mesmo, meus irmãos, em meio às dificuldades e lutas da pregação do Evangelho, como eles experimentaram aqui, como nós experimentamos, os frutos estão ali, estão aqui também. Apenas não podemos, irmãos, vê-los antes que o próprio Deus os alcance. Porque se Barnabé e Saulo tivessem se desanimado diante da oposição de Elimas, se eles tivessem até mesmo se amedrontado diante de um homem, né, imbuído dos poderes das trevas, da magia, eles teriam perdido a oportunidade de serem usados para levar Sérgio Paulo ao conhecimento do Senhor. A minha convicção é de que este homem, de uma maneira ou de outra, através de outra pessoa, iria se converter, mas Paulo e Barnabé perderiam a oportunidade. Meu irmão, esta semana, hoje é domingo, primeiro dia da semana, nós iniciamos mais uma semana em que eu e você temos a oportunidade de compartilhar do Evangelho. Há tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, devem saber que houve entre eles um profeta, para pegar as palavras ditas pelo Senhor a Ezequiel. Que os nossos colegas de trabalho, de estudo, familiares, não passem por nós, não passem pela nossa vida, sem serem tocados pela pregação do Evangelho. Sem serem feridos pela palavra de Deus, como dizia Agostinho. E que essa ferida se transforme na vida deles em verdadeira cura. O avanço do Evangelho combina o nosso trabalho, obediência, planejamento, estratégia, com o poder de Deus. É óbvio, meus irmãos, que o trabalho que Deus faz é o mais difícil. É óbvio que Ele faz a parte que é virtualmente impossível para mim e para você fazer. Contudo, meus irmãos, aprove a Deus. O nosso Deus assim decidiu realizar a sua obra através de pessoas limitadas como nós, como eu, como você. Isso, meus irmãos, é uma graça infinda. E nós possamos, irmãos, dizer: Senhor, eu estou disposto com a minha parte. Eu estou disponível com a minha parte. Este mundo não terá um profeta mudo no meio deles. Antes, falaria a tempo e fora de tempo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Que Deus assim nos abençoe. Deus querido, para que assim seja, precisamos que Tu nos incomode, que o Senhor nos coloque em situações onde não tenhamos outra alternativa a não ser proclamar. Que o Senhor nos dê inteligência e discernimento para planejar, para tecer estratégias, para sermos proativos, para amar as pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, e que a Tua palavra possa crescer e multiplicar, e nós possamos ver sendo acrescentados à igreja do Senhor aqueles que foram destinados para a vida eterna. É em nome de Jesus que assim nós oramos. Amém e amém.